Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião na sala de acompanhamento da situação dos reservatórios da Bacia do São Francisco. Inicialmente, vamos tentar verificar a qualidade das interconexões das pessoas que estão ligando essa sala, acessando remotamente. Começando pelo CEMADEM. Bom dia a todos, bom dia Joaquim. Aqui estamos Marcelo Celucci e Elisângela Brodel. Ok, obrigado. ONS, Rio. ONS caiu. Chesse. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Pela Chesse estamos eu, Sonali, Daniela, Antônio, Sérgio e Rodrigo. E Albino. Ok. INEMA, Bahia. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Bruno Jardim aqui do INEMA. Mais tempo está chegando o pessoal da Casa Civil e da Secretaria de Meio Ambiente. Ok, obrigado. Sergipe. Bom dia a todos. Presidente Pedro Lessa e Napoleão da Dessa. Ok, obrigado. Bom, vamos para o projeto de irrigação Jaíba. Primeira etapa. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Distrito de Jaíba, etapa 1. Segunda etapa. Olá, bom dia a todos. Priscila, projeto Jaíba, etapa 2. O projeto Nilo Coelho. Bom dia, projeto Nilo Coelho. Humberto, gerente de operação, e o presidente Loyo, que está chegando aqui. Ok, obrigado. O IFAM. Sandra. A gente está lhe ouvindo, Sandra. Se você falar, a gente ouve. Bom, depois eu peço a ela. Codevas. Bom dia, Joaquim. Aqui nós estamos presentes aqui a Tadeu, a Leila, da área de retransação, o Paulo, da área de irrigação, o Camilo, da área de planejamento. Obrigado. O segundo distrito naval. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Comandante Eduardo Salvador, Marinha do Brasil. Contrap. Francisco. Bom. CCE. Bom dia, Joaquim. Aqui na CCE estamos eu, Rodrigo e Tainá. Ok. Só não consegui contato com o ONS. ONS ainda não voltou. Bom, vamos então ver as pessoas que estão aqui na sala. Depois a Sandra, se você conseguir, do IFAM, se você conseguir só ver seu áudio. Você está ouvindo a gente? Sandra? Ok. As pessoas aqui na sala, por favor. Márcio. Bom dia, Márcio Nóbrega, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Vitor Protásio, Ministério de Minas e Energia. Bom dia, João Paulo Sotero, Ministério do Meio Ambiente. Bom dia, Luiz Gustavo, Secretário Executivo Meio Ambiente. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Carlos De Vito, Ana. Diego, Ana. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Ana. Bom dia, Mariana da Energia Elétrica. Bom dia, Leline Tchesco, da Ana. Bom, eu vi, ONS entrou Recife. Então, Luana, se você pudesse se apresentar aí, porque nós não temos contato com o Rio ainda. A gente está tentando conexão, Joaquim. Teve uma dificuldade aqui por conta do horário de verão, alguma conexão aqui. E aí Guilhom está tentando entrar também, já ele entra. Por enquanto, aqui estou eu, Luana, Alessandra, Giovanni e Djalma. E Guilhom e o pessoal também, o Rafael também estão tentando conexão. Ok.
Nós temos 3 assuntos para comentar hoje, ordinariamente, né? Nós vamos primeiro fazer uma rápida verificação sobre a situação da mancha de óleo, né? Vamos pedir que os estados que estão mais afetados coloquem a sua posição, né? Se tem alguma notícia. Depois fazemos a apresentação normal do CEMADEM e do ONS, e no terceiro momento nós vamos discutir um pleito que foi encaminhado à agência sobre o barco Lusitânia, que é a canoa de toda, né? Bom, então eu pediria à Sergipe se tem alguma consideração que achasse importante nesse momento falar sobre a questão da mancha de óleo na foz do São Francisco. Sergipe? Aqui a situação continua a mesma, viu? Mas a mesma é o quê? Não tem indício que entrou na foz, é isso? Explique um pouco melhor. Não tem indício que adentrou a mancha na foz aqui. Não tem nenhum indício nesse sentido. Ok, é importante. Eu não sei, o comitê não entrou ainda. Entrou Minas, o IGAN não entrou. Entrou foi CEMIG. Bom dia a todos pela CEMIG. Obrigado, Ivan. Tem alguém que tem alguma informação adicional a Chesse sobre a mancha de óleo? Tem alguma informação, Chesse? Não, Joaquim, não temos nenhuma informação a acrescentar. Mas vocês receberam algum tipo de pedido, alguma coisa, não? Não, também não. Ok. Bom, ao longo da reunião, se alguém tiver alguma informação a mais, seria importante compartilhar com todos, né? Entrou também a professora Ivonilde. Professor Ivonilde, dê o seu bom dia. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ok, obrigado. Bom, então vamos começar com a apresentação do CEMADEM sobre a situação das chuvas na bacia. Ok, Joaquim, estamos vendo. Obrigado. Então vamos lá na primeira figura, que é a chuva observada nos últimos 15 dias, atualizado a ontem. Bom, aqui tem, como se diz, uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia está no gráfico da esquerda, que dá para ver que começou já a chover. Temos precipitação aí na região central, né? Bacias, por exemplo, como do Tocantins, também em Minas Gerais. Então, de alguma forma, dá para dizer que a estação chuvosa começou, como nós tínhamos de alguma forma antecipado na última reunião. Porém, o gráfico da direita mostra que a chuva está um pouco abaixo da média histórica, né? Especialmente aí no trecho da Bahia, que seria o trecho de Sobradinho, na parte de Minas, mais ou menos próximo ao normal. Agora, na próxima figura, que é a chuva dos últimos 30 dias, aí fica mais claro, né, que se nós pegamos um período maior, o déficit de chuva é maior, ou seja, o início da estação chuvosa, né, é um pouco recente, e embora podemos dizer que ela se iniciou, ela não está ainda bem desenvolvida. Na próxima figura temos aquele gráfico já conhecido, né, sobre a chuva e a comparação com a média histórica nos últimos 2 anos. Aqui dá para ver muito claramente os 2 últimos janeiros, né, desastrosos praticamente. Dá para ver que choveu abaixo da média também nos últimos 5 meses de forma consecutiva.
e que outubro foi bastante deficiente, como nós observamos na figura passada, né? Teve menos da metade da MLT registrada. Bom, agora novembro está apenas começando, tem 3 milímetros apenas, e a MLT é relativamente elevada, é de 140 milímetros. Já o ano hidrológico começou com um certo, né, déficit, especialmente por conta da baixa pluviosidade do mês de outubro. Bom, a próxima figura é mais estatística, mostra mais ou menos o andamento da estação chuvosa. Essas áreas em azul indicam onde a estação chuvosa já estaria em desenvolvimento, não em desenvolvimento, já estaria, digamos, desenvolvida, estaria em plena atuação. O gráfico da esquerda é uma estatística de 20 anos e a figura da direita é como está a situação neste ano. Normalmente a estação chuvosa começa na Amazônia e vai se deslocando depois para leste. Então, por exemplo, olhando a figura da esquerda, a estatística de 20 anos, bacias como Tocantins, como Xingu, já deveriam ter sua estação chuvosa bem iniciada, né? Já em pleno funcionamento, por dizer assim. E na bacia do São Francisco, em menor medida, mas, por exemplo, no trecho da Bahia, que seria Sobradinho, também já deveria estar mais avançada. Então, comparando o que temos neste ano com a estatística dos últimos 20 anos, vemos que há um certo atraso, não no momento do início, porque a estação chuvosa já iniciou, mas ela não está plenamente estabelecida em algumas bacias, inclusive um pouco na bacia do São Francisco. A próxima figura é a situação de hoje. Dá para ver que tem pouca nebulosidade na região central do Brasil, e tem um sistema aí marcado com uma elipse, que nem dá para chamar de sistema frontal porque é muito fraco, mas de alguma forma essa área de nebulosidade ela vai subir nos próximos dias em direção ao sudeste, e isso vai incrementar as precipitações, especialmente aí na parte sul da região sudeste e região centro-oeste. Então, na próxima figura temos o detalhe da chuva prevista para os próximos 7 dias. Vejam que a cor azul mais escura está entre sul de Minas, divisa entre Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, pegando parte da bacia do São Francisco, mas o trecho mais ao norte, né, o trecho de Sobradinho, por exemplo, teria ainda acumulados baixos, bem baixos. Na próxima figura está o que essa chuva representa em termos de anomalias, né, em comparação com a MLT. Então, na parte sul da bacia, a chuva seria de normal para até um pouco acima do normal, vamos dar detalhes depois. Já no setor norte de Minas, de novo, que seria mais o trecho de Sobradinho, a chuva estaria abaixo da MLT. Na próxima figura temos os números. Então, pensando na bacia como um todo, nós temos chuvas mais na parte alta da bacia. Na parte da direita do gráfico estão os valores numéricos previstos pelo modelo. Tem várias linhas aí, os números em preto é a média das previsões. Então, 24 para os próximos 10 dias. Tem uma curva vermelha ligeiramente embaixo dessa, que seria a correção estatística dessa previsão, ou seja, a correção baixa o valor previsto pelo modelo, o modelo tende a superestimar, e tem uma linha azul que está na parte de cima, que seria a MLT. Em outras palavras, nos próximos 7 a 10 dias deve chover mais ou menos metade da MLT, considerando a bacia como um todo. Na próxima figura está o trecho de Sobradinho, exclusivamente. A situação é parecida, só que os valores são ainda um pouco mais baixos do que na bacia como um todo, e a MLT é um pouco mais alta. Então, no trecho de Sobradinho, choveria menos da metade da MLT nos próximos 10 dias. E na bacia do Três Marias, que é onde a chuva vai ser mais generalizada e volumosa, né? Basicamente em forma de pancadas, mas de forma mais volumosa. Estamos falando da próxima figura, Três Marias. E aqui o comportamento é diferente, né? Nos próximos 5 dias, aproximadamente, figura anterior a essa, isso. Nos próximos 5 dias, mais ou menos, a chuva vai estar mais ou menos dentro da MLT. E há depois uma tendência a aumentar a precipitação com a chegada daquela área que eu mencionei,
e aqui a precipitação poderia superar a MLT, especialmente a partir do quinto dia. Contudo, a gente analisou aqui com a Elisângela e achamos que esse valor está talvez superestimado. Eu acho que essa previsão está otimista demais. Então, nos cálculos que a Elisângela vai mostrar a seguir, foi colocado um fator de correção para tentar, digamos, colocar um valor de chuva provavelmente mais adequado, mais representativo. Bom, e a última figura da minha parte é a tendência para a segunda semana. A tendência para a segunda semana é boa, né? De chover mais, especialmente no trecho de Três Marias, na cabeceira do Rio São Francisco, com volumes provavelmente acima da média, como está indicando a figura da direita. Então, talvez essa estação chuvosa começou de alguma forma tímida, um pouco vagarosa, mas parece que ela vai começar a engatinhar, pelo menos a partir do quinto dia contado daqui para frente. Então, isso da minha parte, eu vou passar o microfone para a Elisângela. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Então, eu vou dar continuidade à apresentação do CEMADEM, especificamente para a bacia de Três Marias, que é a cabeceira do São Francisco, e começando sempre, como nós fazemos, pela análise observacional de duas componentes hidrológicas, precipitação e vazão, que são essenciais e muito importantes. Na figura superior, na nossa esquerda, nós temos então a precipitação mensal em milímetros. A barra azul ela vai representar a precipitação observada nos últimos meses, de outubro de 2014 até novembro de 2019, o mês atual, onde nós podemos ver uma sequência de anos com precipitação abaixo da média representada pela linha preta, nessa mesma figura, que representa a nossa média histórica, de 1983 a 2018. Nos últimos meses, especificamente, nós temos aí os últimos 6 meses com valores de precipitação abaixo da média, no final dessa figura. No mês de outubro, que foi o mês passado, choveu muito pouco, em comparado à precipitação esperada, 55% da média histórica, e no mês de novembro nós só temos precipitação aí até ontem, dia 3 de novembro, lembrando que a média histórica para esse mês é 205 milímetros, e choveu até agora, nesses 3 dias, 8 milímetros. Bom, de acordo com o balanço hídrico, a precipitação ela é diretamente proporcional à vazão na bacia. Então, nós temos a vazão na figura inferior, à esquerda, dos últimos meses. A linha roxa ela representa a vazão em metros cúbicos por segundo de abril de 2019 até outubro de 2019, de acordo com os dados consistidos do ONS. E aí, nós também observamos uma sequência de meses com vazões, valores de vazão abaixo da média da nossa MLT de 1983 a 2018. No mês de setembro, se nós observarmos ali a linha roxa, no mês de setembro, nós tivemos 74 metros cúbicos por segundo, que é um valor similar ao ano de 2018, ao ano anterior, nesse mesmo período. E um valor também próximo ao valor crítico, que é o nosso período de abril a março mais crítico de toda a nossa série histórica, que aconteceu aí no ano de 2014 a 2015. No mês de outubro, que é o mês que a gente passou no último mês, a vazão foi de 71 metros cúbicos por segundo, apenas 29% da MLT, inferior ao mesmo período do ano passado e também muito próximo aos valores mínimos mensais. Se nós observarmos a linha roxa, em outubro, ela está muito próxima a essa linha escura, vermelha escura, que representa a vazão mínima mensal, que é os valores mínimos mensais de todo esse período histórico de 1983 a 2018. Bom, no próximo slide, nós temos então a informação referente à previsão da vazão. Nós entramos na parte da modelagem, a previsão da vazão para os próximos 10 dias na bacia, de acordo com o nosso modelo hidrológico. Então, nós temos duas informações importantes nessa figura. Na parte de cima, nós temos a informação referente à precipitação e na parte de baixo, a vazão diária. Precipitação em milímetros e a vazão diária em metros cúbicos por segundo. Na primeira parte da figura, as barras pretas, elas representam a precipitação observada do dia 22 de outubro até o dia 3
de novembro. E aí, na sequência, as barras coloridas para a direita, para a nossa direita, elas representam os membros de previsão de precipitação para os próximos 10 dias, de acordo com o modelo que foi previamente apresentado pelo Marcelo Cellucci. E a linha vermelha, mais espessa, ela representa a média de todos esses 21 membros de previsão de precipitação, indicando aí para os próximos dias em torno de 76 milímetros de precipitação. Na figura inferior, nós temos os valores de vazão observada dos últimos dias, do dia 22 ao dia 30 de outubro, e na sequência é possível observar os membros de previsão de vazão de acordo com a previsão de precipitação. Então, nós temos uma certa dispersão dos membros de precipitação de vazão, que é dada em função da chuva prevista para os próximos dias, e o valor médio desses membros de previsão está representado pela linha vermelha espessa. Então, para os próximos dias, é esperado aí cerca de 163 metros cúbicos por segundo, uma vazão dessa ordem. Lembrando que para o mês de novembro, a vazão média na bacia é cerca de 500 metros cúbicos por segundo. Então, nós estamos um valor bem abaixo do esperado. No próximo slide, por favor, nós temos a projeção aos nossos cenários de vazão para os próximos meses. A previsão para o dia 4 ao dia 3 de novembro e a partir daí, então, parte-se os cenários que são representados pelas linhas pontilhadas, de 14 de novembro até 31 de março. Esses cenários eles foram criados a partir de séries de precipitação na média histórica, 25% acima da média histórica e 25% abaixo da média histórica. E também em relação a um cenário de precipitação crítica, ou seja, o período de novembro a março mais crítico de todo o nosso histórico de 1983 até 2018, onde a precipitação na bacia foi cerca de 61%. Esse ano corresponde ao 2013 e 2014, novembro de 2013 até março de 2014. Então, esse cenário está representado nessa figura pela linha laranja pontilhada. Considerando esse cenário crítico de precipitação, seria um cenário bem crítico, o mais crítico possível. Ele indica vazões da ordem de 335 metros cúbicos por segundo, o que representa apenas 32% da MLT. Agora, considerando o cenário na média histórica, considerando que vai chover o esperado para esse período de novembro a março, nós teríamos vazões da ordem de 758 metros cúbicos por segundo, que representa aí cerca de 72% do MLT. Ou seja, nos próximos meses, de novembro a março, onde os cenários eles já começam a apresentar uma maior dispersão entre si, em virtude dos maiores volumes de precipitação. Espera-se que, mesmo chovendo o esperado, a vazão fique abaixo da MLT, em cerca de 72%. A nossa contribuição é essa hoje, Joaquim. Estamos à disposição para dúvidas, perguntas. Ok. Bom, o que vou tentar resumir aí, você depois me corrige. No mínimo a chuva está atrasada, né? No mínimo está atrasada, e mesmo na melhor situação, com essas perspectivas de chuva que você está colocando, dificilmente nós vamos ficar dentro das médias, né, históricas, vamos ficar muito abaixo ainda das médias históricas. Então, esse é o quadro que, de alguma maneira, vai orientar aí a discussão futura com o ONS. É isso? É isso mesmo, Joaquim. Muito bem resumido. Obrigado. Ok. Bom, então, ONS, se vocês pudessem fazer a apresentação de vocês. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Sim, pode continuar. Perfeito. Eu não estou vendo a apresentação. Ok, tá aparecendo. Ok. Nós, como sempre, né, vamos fazer uma avaliação das condições hidrológicas de armazenamento na bacia do Rio São Francisco, com simulações nesse momento, né, até o final de novembro, que é curto prazo. Ok, próximo, por favor.
Em termos de condições, né, na verdade, hidroenergéticas dessa vez, né, vamos mostrar um pouco do que aconteceu com a geração eólica da semana passada. Né? Tivemos uma extrema baixa e aí trouxemos para mostrar para vocês o que aconteceu semana passada. Né, em termos de condições hidrológicas, a gente vê esse período agora, né, de maio a novembro, esse ano de 2019, né, estamos para vazas naturais das Três Marias, com 48% da MLT, o que equivale à quarta pior série. Né, tá? Aí lembrando que em novembro nós só temos 3 dias, né, de verificado, tá? Mas nesse momento estamos nessa situação da Três Marias com a quarta pior série. Em termos de vazões incrementadas ao Sobradinho, 40% da MLT, o que equivale à terceira pior série. Em termos de vazões totais ao Sobradinho, né, que é a incremental, mais Três Marias e Queimado, nós estamos com 44% da MLT, o que equivale à quarta pior série de todo o histórico. Próximo, por favor. Em termos de vazões dos postos, né, a gente vê aí que teve uma leve subida, né, em função de um pouco de chuva que verificou na bacia. Né. O posto de São Romão hoje está com uma vazão de 565 metros cúbicos por segundo, o posto de São Francisco 135 metros cúbicos por segundo e a afluência a Sobradinho em torno de 480 metros cúbicos por segundo. Né. Então, essa água, né, que está passando em São Romão e São Francisco tem um tempo para chegar no reservatório, né, daqui a 10, 15 dias ela está chegando no reservatório Sobradinho, mas também, como eu falei, um leve aumento, nada de resposta, né, o que nós estamos esperando, né, para o início de novembro, né, outubro, em alguns momentos já é um mês de transição, né, na bacia do São Francisco, e novembro para esse início nós estamos esperando chuva, uma consequência aumento de vazão, né, que agora não temos essa resposta. Próximo, por favor. A semana passada, né, como eu falei, né, nós tivemos uma baixa, né, no extrema da geração eólica no sul do sistema Nordeste. E isso levou à necessidade de aumento da defluência, né, no reservatório de Xingó e também depois, né, para parar, né, o nível de Parica, nós também tivemos que aumentar a vazão no reservatório Sobradinho. Para vocês terem uma ideia, essa vazão, essa geração eólica, ela começou a baixar nesse dia 21, né, então a gente foi baixando, né, no dia 21, no dia 22, no dia 23, que foi uma segunda-feira, ela praticamente, né, nesse horário de 8 horas da manhã, ela ficou em torno de 500 megawatts, que é um valor extremamente baixo, né, para o que nós temos, né, de cidade. Tá? Para vocês terem uma ideia como essa geração tem uma alteração, né, em muitos momentos significativa, 8 horas do outro dia, no caso, dia 24, né, nós estávamos com 500 e alguma coisa. No outro dia, estávamos com 7.700, mais ou menos. Então, quer dizer, dentro de 24 horas, nós tivemos um aumento de 7.027 megawatts médios. Tá? E aí, depois, ela permaneceu nesse patamar mais alto, né, que é o normal, vamos falar assim, né? Apesar de que nós já estamos no mês de novembro, valores baixos, né, também são esperados, né? Cada vez mais a capacidade máxima que a gente tem em termos de geração eólica, né, nos meses de setembro, outubro, né, novembro, a gente já sabe que é um mês, né, daqui para frente, que a geração eólica se diminui, né, aqui no sul do sistema Nordeste, tá? Então, aí só um exemplo típico, né? No dia 23, nós estávamos com em torno de 500. 24 horas depois, ela voltou a subir, uma subida, né, uma rampa de 7.027 megawatts médios dentro de 24 horas. Aí, como consequência disso, o próximo, por favor. Respeitando a... No dia 23 de outubro, né, em função dessa baixa de geração eólica, nós tivemos que um aumento na geração de Xingó, tá? Para poder suprir, né, o atendimento da carga, né, do subsistema Nordeste. E aí destaco que essa baixa de geração, a gente já estava vendo, né, essa baixa dos ventos, essa baixa da geração eólica, desde a semana anterior. Então, nós já estávamos nos programando para isso, né? E na sexta-feira, quando nós liberamos a programação da segunda-feira, né, na terça, a gente já libera uma prévia, a gente já aumentou essa geração em termos de na programação, no momento de programação. Ela não ocorreu em tempo real, como às vezes também acontece. Mas nesse momento não foi o que aconteceu. O modelo pegou esse sistema de baixa pressão
que estava atuando, né? Então baixando essa geração, e aí nós conseguimos ver com antecedência essa baixa e aí conseguimos aumentar essa geração de Xingó dentro da programação. E aí destaco, né, que essa geração, né, sempre segue, né, todas as variações, né, necessárias, né, que todas as restrições que nós temos cadastradas, né, dentro dos nossos sistemas do ONS, tá? Então, tivemos a necessidade de aumentar, mas seguindo, né, todas as faixas operativas, as restrições que nós temos para o aumento dessa defluência. Tá? Então, como vocês veem aí, essas são as vazões turbinárias de Xingó, nesse mesmo período de 19 a 25, e aí mostrando, né, em função dessa baixa de geração eólica, a necessidade de aumento. Próximo, por favor. E aí, só para vocês verem, né, como é que ficou, né, lá, o balanço hidroenergético do subsistema Nordeste nesse período, né? O que aconteceu? Nesse dia 16, que era uma semana antes da baixa, só para vocês terem uma ideia, é o mesmo dia da semana, né? Sempre bom a gente se comparar, então, em função da carga, do comportamento, né, do jeitão, como a gente fala, da curva de carga, tá? Então, nesse dia de 26, vocês podem ver essa faixa verde, né? A geração eólica normal, alta, né? E aí o subsistema Nordeste, nesse momento, estava a geração hidráulica, também vocês veem aí o azul, tá? E aí o subsistema Nordeste, nesse momento, estava exportando 2.400 megawatts médios, tá? Em termos médios de diário, o subsistema Nordeste exportou, nesse dia 16, 2.400 megawatts médios. O próximo, por favor. E aí, com a consequência dessa baixa, vocês podem ver que a geração eólica realmente é o verde, está bem menor do que na figura anterior. E aí, a geração hidráulica, que é o azul, também teve que ser aumentada. E aí, o complemento, né, para atendimento da carga do subsistema Nordeste, a gente teve que importar energia dos outros subsistemas. Então, nós passamos do cenário de exportador para o cenário de importador. Então, nós importamos, nesse dia 23 de outubro, 2.670 megawatts médios, né? Quer dizer, para atendimento da carga, nós tivemos que importar energia dos outros subsistemas. E aí também entrar um pouco na cascata de São Francisco, né, com o aumento da geração hidráulica de Xingó. E aí saliento que nós, nesse mês de outubro, nós estávamos, como nós mostramos na reunião anterior, pela curva de segurança, nós tínhamos uma defluência máxima de 950 metros cúbicos por segundo, né? Então, esse era o máximo que a gente poderia defluir em termos desse mês de outubro. E esse aumento que foi programado, ele seguiu à risca essa geração máxima que nós tivemos programada, né? Liberada, vamos falar assim, né? Em função da análise da curva de segurança, e nós, se eu não me engano, fechamos a média mensal, a média mensal de outubro, né, 930 metros cúbicos por segundo, quer dizer, compondo uns 850 mais ou menos, né, que nós estávamos vindo, e com esse aumento que tivemos que fazer para esse início de outubro, nós fechamos a média do mês de outubro, em torno de 930 metros cúbicos por segundo, né, e aí tínhamos como máximo, apresentado na reunião anterior, 950 metros cúbicos por segundo. Então, ficamos totalmente dentro do planejado. Próximo, por favor. E aí, entrando mais, né, no nosso para frente, né, olhar em termos de previsão, aí são os cenários que nós temos. Primeiro, Três Marias, a primeira semana é a previsão de vazão em função da previsão de chuva, né, o modelo SMAP, em função, a chuva dos modelos ETA e GFS. Tá? E a segunda semana, no período na verdade, segunda até o final do mês, né? Que é o período de 9 a 30 de novembro, nós temos aqueles 3 cenários, que cada vez mais, né, eu destaco, a próxima, por favor. Eu destaco que esse é o período, o cenário mais baixo, que tem uma diferença, mas os dois outros cenários são muito próximos, né? Em função até do que abrangência, né? Temos 20 e poucos dias, né, até o final de novembro, e os dois outros cenários, eles não tiveram praticamente diferença, né, que é a média do período de 2006 até 2018, né, a chuva como consequência, a vazão obtida em função dessa chuva, né, período de 2006, 2007, e aí cada chuva verificada nesses anos gera uma vazão, e aí nós tiramos a vazão média desse período. E essa vazão é gerada, como eu falei, em função do modelo SMAP. Tá? O modelo chuva-vazão que nós utilizamos. E aí, se verificando a pior série, nós estamos com
176 metros por segundo, que é 30% da MLT, é a terceira pior série do histórico. E os outros dois cenários, como eu falei, um 399, 69% da MLT, e o outro 384, 66% da MLT. Muito próximos os dois cenários. Próximo, por favor. Em termos de vazões incrementadas de Sobradinho, né, nós temos a previsão também com o modelo SMAP e também, né, as 2 primeiras semanas com o modelo CEPIS, tá? Que aí é esse modelo que pega a previsão dos postos da trecho montante, né, São Romão, São Francisco, e vai propagando até chegar ao reservatório Sobradinho. Tá? E aí, até o dia 15 de outubro, nós temos essa previsão com o modelo CEPIS, e aí utilizando também nos trechos incrementais a chuva dos modelos ERA GFS. A partir do dia 16, nós também entramos com, até o final do mês, no dia 30, também com as previsões do modelo SMAP e considerando 3 cenários, né, como nós já vínhamos apresentando. Próximo, por favor. Esses 3 cenários também, só o pior, que é, né, o pior cenário, que realmente é essa curva vermelha, esse traço vermelho aí, realmente 19% da MLT, tá? 246 metros cúbicos por segundo, e os 2 outros cenários também bem próximos, 689, 52% da MLT, e 682 com 52% da MLT, cenários bem próximos também. Próximo. E aí, em consequência utilizando essas previsões de vazões, e utilizamos como premissa de defluência, né, para Três Marias, o 450, que nós estamos trabalhando, né, em função, como a gente sabe, né, da questão do atendimento ao projeto Jaíba, da navegação. A perspectiva é continuar com ele até esse dia 30 de novembro. Próximo, por favor. Com essa defluência de 450, nós devemos chegar com o reservatório de Três Marias até o dia 1º de dezembro, 48,9%, né, se for aquele cenário mais crítico, e em torno de 52% considerando aqueles 2 outros cenários. Próximo. Considerando para o trecho, né, Sobradinho a Jusante, nós temos, pela análise daquela curva de segurança, como a gente mostrou na reunião passada, uma defluência máxima mensal para esse período de novembro, 1.000 metros por segundo. Tá? Então, a gente não pretende utilizar, mas se tiver necessidade, como a gente mostrou aqui em outubro, a gente não utilizou o 950 completo, mas a gente precisou no final do mês utilizar. Então, a gente deixa ele, esses 1.000, como é a premissa básica que a gente tem para a simulação. Tá? E aí o reservatório de Sobradinho a gente também equaliza, né, em função das perdas do trecho Sobradinho-Xingó, tá? E aí mantendo naquele nível em torno de 30% a 35% que nós estamos trabalhando atualmente. Próximo. E aí, utilizando essa defluência, nós deveremos chegar no reservatório de Sobradinho, né, no dia 1º de dezembro, 26,2%, considerando aquele pior cenário, e em torno de 28,3%, considerando aquele cenário um pouco melhor. Tá? E aí eu saliento que a defluência média, né, desse período, de 4 a 30, está 1.024 metros por segundo, porque nós utilizamos menos no final de semana. Né? Então, a composição dos 1.000 metros por segundo é, né, considerando o dia 1º até o dia 30. Né? Então, como nós fizemos no final de semana uma vazão defluente, né, inferior, né, nesse final de semana, que sempre tem abaixo, né, a gente faz uma modulação em função da necessidade da carga. No final de semana tem uma carga mais baixa, então a gente baixa a geração para conseguir utilizar um pouco mais durante a semana. Tá? Então, esses 1.024 é considerando de 4 a 30, mas se nós contabilizarmos também o final de semana já verificado, nós deveremos fechar, né, o que a simulação foi, o número que foi utilizado na simulação é aqueles 1.000 metros por segundo nesse mês médio, né, para esse mês de novembro. Próximo, por favor. É só um último slide mostrando em termos de equivalente São Francisco, quer dizer, a composição dos principais reservatórios, né, Três Marias, Sobradinho e Itaparica. E nós temos para esse mês de 1º de dezembro 34% naquele cenário mais baixo e 37%, 36% naquele cenário um pouco melhor. Tá? E aí era isso que nós tínhamos para apresentar. Obrigada. Ok. Bom, o que nós estamos vendo é que, embora esse período, esse ano hidrológico ainda tenha
muito abaixo da média, tá certo? Nós estamos conseguindo cumprir nossas metas mínimas, né? De deixar pelo menos 30% em Três Marias, nós estamos chegando a valores no entorno de 50%, e deixar 20% em Sobradinho, nós estamos chegando no entorno de 27%, 28%. Então, dentro da margem e conforto para enfrentar um atraso no próximo período chuvoso, né? Bom, Semig, tem alguma consideração nesse momento que gostaria de comentar? Não, Joaquim, para mim está ok. Ok. Chefe, alguma consideração nesse momento que gostaria de comentar? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Só com relação aos comunicados, né, no dia 23 de outubro a gente emitiu um comunicado conforme a programação que Luana apresentou aí para o dia 23 de outubro em diante, e naquele comunicado a gente botou como condições de contorno, né, a vazão mínima de 800 metros cúbicos por segundo em Xingó e uma vazão modulada média diária de forma a uma média máxima, média diária, né, uma vazão máxima média diária de 1.280, com os limites de vazão, né, de 1.600 no período de 10 às 18 e 1.120 nos demais períodos. Então, eu estou entendendo que ao longo do mês de novembro, né, o ANS vai continuar a usar essa modulação, né, e a depender da geração eólica, ele vai poder programar defluências de Xingó em atendimento a esses limites de vazão que a gente explicitou lá em 23 de outubro. Então, eu estou entendendo que vai ser perseguida uma vazão de 1.024, né, nesse período de 4 até 30 do 11, mas excepcionalmente, em função da geração eólica, a gente vai poder praticar vazões um pouquinho mais elevadas do que esse 1.024, de acordo com aquele comunicado. É só para deixar assim claro, né, eu queria também a confirmação do ANS com relação a esse entendimento, de que então os valores a serem comunicados já estão contemplados nesse último comunicado que a chefe soltou em 23 de outubro. ONS. Ok. Só uma coisa, só para começar. Primeiro, esse 1024 que eu apresentei é máxima média mensal, tá? Em termos diários, o Djalma vai destacar um pouquinho mais. Não, só chamar a atenção a respeito da eólica. Você pode estar com esse valor máximo, que é os 1.280 médios diários, com a eólica alta. Isso aí porque nós estamos tendo interligado e tem outras variáveis de contorno, que é Tucuruí, Itaipu, sistema interligado. Então pode ser que agora no mês de novembro, com a subida da carga, pode ser que a gente tenha que subir para os 1.280, mesmo com a eólica alta. Essa é uma observação que eu faço. Respeitando, claro, os 1.000 que Luana colocou. Ok. Bom. Joaquim? Sim, por favor. Joaquim, Guilherme aqui do ANS. Sim, só para complementar, que mesmo a gente praticando essa modulação com valores maiores e tal, a gente vai respeitar a questão da curva de segurança, mantendo a média mensal nos 1.000 metros por segundo, que foi determinada aí pela nossa metodologia, tá bom? Sim, é isso aí, tá. Nós acompanhamos e fazemos. Depois eu posso mostrar como é que nós fazemos o acompanhamento. Vou mostrar agora. Eu vou mostrar agora como nós acompanhamos mensalmente as médias, né, para verificação. Então, eu vou mostrar Três Marias não, Sobradinho e Xingó. Só um minuto. As médias mensais que foram efetivamente praticadas. Ok, então vocês estão vendo aí como é que nós acompanhamos. Então, nós depois, todo mês, nós totalizamos essa média, né? Então, se vocês olharem aí está a média que foi praticada em Sobradinho, de janeiro, por exemplo, 926, depois fevereiro, 798, 713, e o máximo foi em maio, teve
990, depois começou a descer um pouco, 950, 905. Por quê? Porque Sobradinho ele tem uma função que vocês bem conhecem, que além de estabilizar a vazão liberada de Xingó, ele tem que atender todos os usos consultivos e as evaporações do trecho entre Sobradinho e Xingó. Então, com isso ele faz essa flutuação, né? Então, essas são as vazões que foram apresentadas por Sobradinho. Os primeiros dias de novembro, essa aí é a média dos primeiros dias de novembro, estão indicando esses 954. Se olharmos agora para Xingó, certo? Então, essas são as médias de Xingó. Então, se vocês também são totalizadas e apresentadas todos os meses essa contabilidade. E nos primeiros dias de novembro, nós estamos com esses 912, que podem chegar no limite a 1.000. Tá? Esse é o que a nossa norma diz. Tá? Bom, mostrado isso, eu vou perguntar agora, para dar uma rápida passagem sobre considerações que essas entidades possam fazer. INEMA, alguma consideração nessa parte da reunião sobre a situação dos reservatórios e as vazões liberadas? Não, nenhuma consideração em relação a isso. Agora nós estamos aqui também com o nosso diretor, que tem acompanhado a questão das manchas no litoral baiano, e quando for oportuno, se tiver mais informações, por favor. Você poderia dar agora, nesse momento, que a gente vai fazer uma rápida passagem por todos os estados, se você pudesse comentar. Ok, Joaquim. Na verdade, uma das maiores preocupações nossas que estamos tendo aqui em relação à mancha é justamente na entrada das áreas de estuários. Nós temos percorrido alguns estuários mais do litoral norte, inicialmente no litoral norte, onde foram encontradas as primeiras chegadas desse óleo aqui na costa baiana, e mapeado os litorais, Itapicuru é um deles, onde tem o maior problema. A gente, na verdade, tem uma das preocupações também que a gente teve, a gente viu a notícia, inclusive, que vocês aumentaram a vazão. A notícia não foi decidida aqui no grupo, né? Aumento das vazões aí com vocês do São Francisco para evitar a entrada. Aqui, a gente, infelizmente, não tem instrumento dessa natureza, né? Vazão do reservatório aí do caso do São Francisco, que é o fato de que eles têm, alguns estuários têm sido realmente, digamos assim, atacado, né, nas marés altas. Agora, semana que vem, vai começar um processo, dia 6, não é nem semana que vem, essa semana agora vai entrar um processo de maré mais alta também, e que se exija que pode, na realidade, aumentar a amplitude de impacto dessas manchas no nosso estuário. Mas, de qualquer maneira, o que nos preocupa é que está totalmente sem controle. A gente não tem a menor previsão de onde chegarão essas manchas. Além disso, a tecnologia disponibilizada para atacar essa questão, ela diz que ela não tem sido eficiente nas áreas estuarinas. Então, a gente está só mobilizando, buscando alternativas, junto com pescadores, com rede de pesca, para reter esse material ainda na entrada dos estuários, já que a gente, num território tão extenso, né, nós temos mais de 1.000 quilômetros de costa aqui no estado da Bahia. Algumas praias, a extensão é grande, não é em todas que ela chega, e a gente não consegue ter a menor previsibilidade de informação de onde ela vai chegar. Então, a gente está se dedicando basicamente disso. A maior dedicação é limpar as praias, é um esforço enorme, né? E ficar mais vigilante justamente nas áreas estuarinas, principalmente agora na parte sul do estado, para ter uma visão adequada disso, que é ao sul de Salvador, né? As últimas notícias indicam que tem chegado essas manchas já um pouco fragmentadas a partir da cidade de Ilhéus, né? Mas também nesse fim de semana tivemos informação que no estuário do rio Itapicuru, que é o maior estuário na porção norte do estado, também foi atingido. E aí infelizmente, limpar e lamentar, porque é tudo sem informação prévia e sem tecnologia ainda adequada para conter esse material ainda em alto mar. Então, essa é a situação, o estado que a gente está vivendo, né? E correndo atrás e limpando o material. É um material ainda muito fragmentado, a gente não sabe se esse material é o material definitivo, que é fragmentação do desastre anterior, são mais de 60 dias, quer dizer, o que se sabe é que é um material que foi derramado ao mar ainda no mês
de julho, né? Então, e lá para o início, final de agosto, começou a chegar no litoral nordestino e tem chegado vamos dizer assim, de batelada, né? De tempos em tempos. Salvador, que teve toque esse fim de semana, tinha mais de uma semana que não tinha aparecido nada, voltou a reaparecer em alguma área. Na prática, a quantidade é pequena, mas visualmente o impacto é muito grande. E volto a reafirmar, a maior preocupação nossa é conter esse material de modo que ele não chegue às áreas estuarinas. Infelizmente, algumas áreas têm sido realmente agredidas com esses óleos. Obrigado. Obrigado a você. Bom, Sergipe, alguma consideração sobre a parte da operação do sistema? Com essas alertas que o ONS está fazendo e que a CHES, de que em função de variabilidade nas eólicas, vai ter também variabilidade na vazão de Xingó, né, que tem um efeito sobre vocês. Não, Joaquim, em relação a 10, a captação da 10, semana passada, realmente, com esse aumento de vazão, chegou uma quantidade muito grande de macrófitas, né? A gente houve obstrução em algumas bombas nossas, tanto em Pôr da Folha como em Propiá e Amparo São Francisco. Em relação a Brejo Velho das Flores, da próxima após, nós fizemos uma proteção dos nossos flutuantes com telas, certo? Mas infelizmente 2 dias depois roubaram, mas a gente está recolocando ela, a gente não tem nenhum resíduo, nenhuma informação de algum resíduo naquela região. Ok, muito obrigado. Bom, alguém gostaria, nessa parte da reunião, de comentar a parte da operação do sistema? Não. Tem alguém que gostaria? Sim, Joaquim Canoa, por favor. Sim, por favor. Veja bem, nós estamos com um problema aqui no Baixo São Francisco em relação a essas operações com vazões médias mínimas. O que está ocorrendo? De 2013 para cá, o leito do rio ele permaneceu exposto, isso é fato público e notório, né? Então, o que ocorre? Com o vai e vem da água, está havendo um depósito de material orgânico, tá? No caso de macrófitas, de algas verdes, tá? E, ao mesmo tempo, a vegetação invasora ela está crescendo sem controle, justamente na faixa onde a maioria das pessoas da população difusa tenta ter acesso à água para beber, tá? Isso, inclusive, já foi exposto diversas vezes por ofício para a ANA, né? Então, o que ocorre? O vai e vem da água, ele está irrigando o avanço da vegetação e dificultando de maneira brutal o acesso das pessoas, eu volto a dizer, da população difusa, que não tem qualquer sistema de captação de água, a não ser balde, pequenas bombas, etc., para ter água minimamente aceitável. Então, o que está acontecendo, além dessa agravante da proliferação de vegetação de zona limítrofe, né, de área molhada e área seca, no leito do rio, volto a dizer, é que as algas estão tendo um suporte de fixação além já das elódias. Então, com esse aumento de vazão nos últimos dias, houve uma visível melhora. Só que essa vazão aumentada, ela tem que permanecer por mais tempo, para que as pessoas tenham, de fato, o mínimo de possibilidade de acesso à água potável, né? Volto a dizer, as populações difusas, que são milhares de pessoas, que não tem DESO, não tem casal e não tem os SAIs, tá? Então, é fundamental para a gente aqui no Baixo São Francisco, são 6 anos já de dificuldades, que haja pontos de elevação de vazão com função de limpeza efetiva, né, dessas margens. É isso que nós temos a dizer. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Não. Bom, então vamos para a terceira parte da nossa reunião, que é a questão que foi colocada através de ofício que chegou à agência do deslocamento da canoa provocada Lusitânia, que a canoa de todos tem colocado. Então, eu vou inicialmente dar a palavra à CHES e depois à canoa toda para comentarem
sobre esse pedido e o que é possível ser feito. Então, chefe. Bom, Joaquim, com aquela solicitação que foi encaminhada, né, através da Agência Nacional de Águas, a CHEST procedeu às análises necessárias, né, e entrou em contato com o Carlos Eduardo, presidente da Canoa de Toda, solicitando mais informações com relação ao pleito, né, para a gente poder fazer as simulações. Então, diante da carta que o Carlos enviou, que a gente encaminhou para toda a bacia, acho que tem algum microfone aberto. Mas, enfim, vou continuar. Então, diante das informações que a gente recebeu da Canoa de Toda, fizemos as simulações e o resultado dessas simulações, dado que ele necessita de um aumento de nível de aproximadamente 90 centímetros em relação àquelas vazões que foram praticadas em 23 de outubro, né, que foram as maiores vazões desse mês de outubro. Então, o que é que isso acarreta, né? A gente vai precisar, por um período mínimo de 6 horas, liberar uma vazão de Xingó em torno de 2.500 metros cúbicos por segundo, certo? E para a gente poder fazer essa operação, a gente tem que respeitar todos os limites de restrição horária a cada 10 horas e média diária. Então, relembrando os limites de vazão. Em uma horas, 500 metros cúbicos por segundo de um dia para outro. Repete de novo, porque falhou exatamente nos valores que você estava falando, tá? Os limites de vazão, as restrições, certo? Então, é permitido uma oscilação em 1 hora de 300 metros cúbicos por segundo, 800 em 10 horas e 500 em média diária. Então, para isso, a gente tem que fazer uma operação de degraus, né? Isso dura em torno de 6 dias, respeitando as restrições. Então, a gente começaria no primeiro dia com as vazões em torno do que a gente está hoje, média diária de Xingó. Depois, no segundo dia, a gente subiria para uma média diária de 1.500. Num terceiro dia, para 2.000. E no quarto dia, que é o dia que ele poderia estar fazendo essa operação, as vazões de Xingó estariam em torno de 2.000 metros cúbicos por segundo, certo? Isso refletiria lá em Pão de Açúcar, que é o posto hidrológico mais próximo que a gente tem do ponto em que a Canoa de Toda vai fazer a docagem. Isso dá mais ou menos um tempo de viagem de 9 horas. Então, resumindo, para a gente poder atender ao pleito, que é um aumento de 90 centímetros no período da manhã, né, que é de 7 horas da manhã, a gente botou um intervalo de 7 horas da manhã até 11 horas da manhã para dar uma segurança com relação se tiver qualquer atraso. Então, para a gente atender isso implica em 6,4% aproximadamente do volume útil de Itaparica e um de 2.500 metros cúbicos por segundo durante um período de 6 horas. Ok? Repete só o final agora. Representa quanto? 6,4% do reservatório de Itaparica, que hoje está em torno de 37%, né? Então, caso a gente venha realizar essa operação, assim, eu estou dizendo assim, caso a gente precise realizar essa operação, digamos que a gente começasse hoje a iniciar as tratativas, né? Hoje é segunda-feira. Então, essa vazão seria observada só na quinta-feira, lá em Pão de Açúcar, e isso corresponderia a 6,4% do reservatório de Itaparica. Com relação ao reservatório de Sobradinho, né, o dado que Itaparica hoje está em torno de 37%, a gente precisaria fazer a transferência de água de Sobradinho. Então, daria em torno de 1% do reservatório de Sobradinho, aproximadamente, né? Assim, em condição de contorno superior. Ok. Carlos, se você pudesse agora comentar. Tá. Está ouvindo agora? Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Não, perfeito. Veja bem, Patrícia, foi a Patrícia que falou, se não me engano. Perfeito, pode ser feito em etapas, não há problema nenhum. Agora, a observação que nós temos aqui, com relação ao tempo de resposta, é que, infelizmente, nós não temos uma régua liminométrica aqui. Nós gostaríamos de ter. Inclusive, a gente oferece a reserva para a instalação de uma régua aqui, até pela questão de acompanhar esse processo. Há um tempo, todo dia nós medimos aqui a vazão, tá? Nós fizemos marcações aqui, nós temos uma pequena régua. O tempo de resposta entre ou abertura ou fechamento em Xingó, o que nós observamos aqui na reserva, nós estamos a 40 quilômetros de Xingó aproximadamente, é cerca de 1 hora, tá? Então, na semana passada, no dia 23, quando ocorreu aquela situação,
lembrando que no início do ano, no mês 6, nós já havíamos alertado lá sobre essa situação do transporte da canoa, nós imediatamente aproveitamos, claro, seria fora de lógica não aproveitar, nós fizemos a manobra rapidamente, tá? Nós rebocamos a canoa para aquele ponto, vocês viram as fotos, e assim que a água atingiu aquela marca, naquelas fotos com lista amarela, rapidamente a gente fez a manobra, tá? Na verdade, foi menos de 1 hora, mas em 1 hora é mais que o suficiente. Então, a nossa observação é que 1 hora de pico, quer dizer, 1 hora de resposta, é o que nós temos aqui, tá? Entre a movimentação em Xingó e a reserva Mato da Onça. Tá? Então, é muito rápido. Tá? Então, de fato, não está muito claro para a gente essa questão das 6 horas. Tá? Mas só para ler, nós estamos passando para vocês exatamente aquilo que nós observamos aqui. O tempo de resposta é aproximadamente 1 hora, 1 hora e 20. Tá? Não mais do que isso. Tá? Então, para a gente não haveria problema nenhum fazer a coisa fragmentada. A gente se adapta a isso. Na verdade, o que ela propôs não é fragmentada, é que para atender vocês, ela tem que levar alguns dias, mas vai acontecer de uma única vez. Mas para atender vocês, ela precisa dessa modulação de subida para propiciar as condições da licença deles de operação. Tá? Não, perfeito. O que a gente vai fazer então é a gente vai subindo, a gente acompanha junto, não há problema nenhum. Tá? A gente está aqui para poder fazer isso aí. Tá certo? Bom, porque inclusive a nossa colega do IFAM está aí, então o que a gente puder fazer, a gente faz. Então eu vou passar ao IFAM para considerações dele. Sandra. Bom dia a todos. Estão me ouvindo direitinho? Sim, pode falar. Eu acho que uma das questões principais é a questão da comunicação, né? Até pelo tempo que o Carlos colocou que é muito rápido, né? Para chegar essa mudança de vazão lá. A gente percebeu que isso faz diferença com relação aos aumentos de vazão. Quer dizer, na semana passada isso não estava sendo esperado e foi feito, né, todo adaptado para conseguir já fazer a primeira movimentação do caso, né? Mas, de fato, isso eu estou fazendo aqui alguns comentários sobre isso, mas, de fato, eu tenho muito pouco conhecimento ou nenhum acerca dessas questões específicas. Então, a minha presença aqui é mais no sentido de que é uma embarcação tombada pelo IFAM, então a gente tem acompanhado esses últimos movimentos com relação à conservação do bem e verificando aí junto à Marinha e junto à associação quais são as possibilidades para a gente melhorar essa manutenção para ficar independente da questão da vazão do rio a longo prazo. Mas, enquanto isso, a gente fica aqui à disposição e tentando fazer a mediação no que for necessário para garantir a preservação do bem, que é a atribuição aqui do IFAM. Mas é isso, eu agradeço a possibilidade de participação e o aprendizado junto aí às instituições. E ao Carlos, Eduardo. Tá? Obrigado, Sandra. E fica convidada a participar sempre que quiser das nossas reuniões, tá? Obrigada. Eu vou começar pelo INEMA. Alguma consideração? Não, nenhuma observação especial. Sergipe? Nenhuma observação, Joaquim, nenhuma. A Marinha do Brasil? Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, Sr. Carlos também. Esse assunto está sendo acompanhado lá pela agência nossa de Penedo. O Tenente Fernando tem mantido um contato, que é um acompanhamento pela Marinha. Ela não está interferindo em nada e sugeriu. Tentou muitos contatos desde a última reunião com o Sr. Carlos Eduardo, mas é um contato difícil por causa de telefone, tem que ser através de e-mail, internet, mas eles têm se conversado lá. Mas uma coisa que parece que está havendo uma certa confusão, essa questão de 6 horas aí. O Carlos diz que 1 hora e 1 hora e 20 ele faz a manobra, mas acontece que essa manobra
ela tem que começar 6 dias antes, esse volume de água, e aumentando aos poucos. Há uma subida, como foi explicado aí pela Chesf. Então, acho que não se entendeu isso. Um gasto grande de água, agora, na região ali, não há outro meio de docagem, a não ser esse, ou transferir a embarcação para Piaçabuçu, que não sei qual é a distância, mas isso já foi sugerido e parece que não foi aceita essa sugestão da Marinha. Então, com o que a Chesf e a Ana resolverem, com o senhor Carlos, a gente está aí pronto para poder ajudar de alguma forma. É um cálculo empírico, isso aí também não é uma coisa matemática, porque a água, tanto ela sobe na vertical quando você aumenta a vazão, como ela espraia para o lado também. Então não dá. Nós fizemos esse exercício com Três Marias, com Ivan Carneiro, e cada 50 metros cúbicos por segundo que a gente aumentava, subia 10 centímetros no início. Mas posteriormente caiu para 5, 6 centímetros, só que aumentava na vertical, o calado. Então aquela embarcação ali na beira do terreno, à primeira vista parece também que poderia ter aumentado o número de toras embaixo do barco, talvez facilitasse a subida dele. Agora vai ter que abrir a água e ver, vai ser processo de tentativa. Então é o que a gente tinha falado, Joaquim. Eu tenho passar para vocês esse relatório. Toda vez que eu recebo alguma informação, eu tenho colocado no e-mail e mandado para a Ana também como informação. A doutora Sandra tem mantido contato com o tenente Fernando, nesse aspecto legal lá da Marinha. Então, pela parte da Marinha está correndo bem. Agora tem que aguardar a decisão final aí, se esse gasto vai ser feito em quantos dias mesmo. São 6 dias que leva para subir essa água toda aí. Obrigado aí. Por favor, João. Eu vou colocar aqui na mesa. O Carlos, você quer falar, né? Mas eu vou fazer uma rodada. E você, porque outras pessoas estão pedindo para falar, então você, de alguma maneira, esclarece a todos na sequência, tá? Então, aqui na mesa, o Ministério de Minas e Energia pediu para falar. Bom dia, é o Vitor Protásio, do Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. A gente vem aqui há alguns anos já trabalhando num cenário de crise do Rio São Francisco e o tempo vai passando e a gente observa que a climatologia não está ajudando a gente. A gente observa na apresentação de hoje que, novamente, a gente tem uma escassez de chuvas, as vazões estão muito baixas no Rio, como um todo. Se a gente observar os gráficos relacionados a Sobradinho, verifica-se que a gente está praticamente andando em cima da linha do nível mínimo que a gente tem, e a gente tem feito um esforço coletivo muito grande. O setor elétrico tem contribuído bastante para esse esforço também, para conseguir manter as vazões do rio e chegando a níveis aceitáveis, e saímos do estado crítico. A gente ainda continua nesse estágio crítico e não temos muita perspectiva em relação à climatologia de nos ajudar a sair dessa posição. O que a gente observa também no cenário da parte elétrica é uma variação muito grande, como foi apresentada no nosso sistema eólico, e com isso a gente tem que depender de outras fontes, muitas vezes de fontes térmicas, essa que é a realidade. Isso tem encarecido a conta de todos os consumidores, gerando encargos. Literalmente o Brasil inteiro tem pago essa conta dessa escassez hídrica, que não ocorre apenas nessa bacia. Para fazer uma movimentação de uma embarcação, a gente pensar numa quantidade de um volume tão grande de água, chegando a comprometer até 1% do nível de Sobradinho, eu entendo que isso daí tem um valor extremamente alto, inclusive é calculável, de quanto custaria para o Brasil, para os consumidores do Brasil, que terão que pagar nas suas contas de energia elétrica esse custo. E a gente tem falado sempre, nosso ministro esforçado sobre diminuição de encargos e tudo mais, e a gente vai ter que gastar um valor extremamente elevado para poder fazer uma movimentação de embarcação. Então eu fico em dúvida, por não ter conhecimento, se não existem outros meios para poder fazer essa movimentação de embarcação, utilizando outros recursos que não a água do leito do rio. Obrigado.
Alguém mais gostaria de comentar? Se incorporou o Comitê do São Francisco. Não sei se o Comitê do São Francisco quer. Bom, o comitê está online, mas não tem, parece, ninguém na sala. Alguém mais? Comitê? Anivaldo? Anivaldo, você está conseguindo ouvir a gente? Sim, bom dia a todos. Eu estava tratando de outras demandas, várias aqui, mas eu acompanhei e, enfim, estamos observando o processo das manchas, não é? É claro que, de acordo com os relatos, na Foz do São Francisco houve apenas alguns eventos ligados a pequenas manchas. Nossa maior preocupação é que ali é um mosaico de unidades de conservação e tem uma vegetação estuária importantíssima, tem um manguezal também de grande porte, embora ele esteja sendo duramente castigado por atividades desordenadas de carcinicultura, não todas, mas algumas, e temos acompanhado também, junto com a Universidade Federal de Alagoas, os danos que foram causados pelo óleo, mas aí a principal preocupação é com a parte oceânica propriamente dita, sedimentos, quais os danos que foram feitos ali em alguns santuários ali de biodiversidade, sobretudo o Banco de Camarões, e danos que foram causados à fauna aquática, né? Mas, de um tempo para cá, já os eventos diminuíram bastante. E há um conjunto de instituições, do IBAMA, a Marinha do Brasil, os órgãos ambientais, tanto de Alagoas quanto de Sergipe, os pescadores, e o Comitê e o Ministério Público Federal, tanto de Alagoas quanto de Sergipe, com maior protagonismo para o Ministério Público de Sergipe, todos estão acompanhando essa situação, que não é específica só, como já foi dito, não vou repetir aqui, do estuário do São Francisco, mas atinge vários rios, sobretudo em Sergipe, como já foi relatado aqui. Então, estamos todos conectados para qualquer tipo de emergência. Houve um certo movimento quando a Chess aumentou as vazões. De início se pensava que era alguma emergência em função do óleo, mas logo ficou esclarecido, e o comitê tratou de esclarecer que o aumento daquela vazão de forma rápida se deveu mais à questão do desempenho das eólicas. E isso comprovou que o sistema de informação funcionou com rapidez, visto que já muitos andavam a pensar que alguma grande mancha estaria se aproximando. Não é? E quanto a aumentos de vazões para resolver questões pontuais, nós estamos favoráveis, acho que isso está previsto na resolução que está em vigor, inclusive ela prevê também que em situações outras, né, impulsos possam ser feitos para atender a questões de ordem da saúde do ecossistema, que é uma coisa que nós podemos aprofundar aqui na discussão de como fazer esses cursos, sobretudo no período seco.
É claro, estamos nos aproximando agora do período úmido das chuvas de Minas Gerais. Infelizmente, eu não estava aqui para acompanhar as previsões, mas, enfim, nós estamos de acordo aqui com o consenso que já foi firmado sobre o assunto. Bom dia, e obrigado. Sim, queria só lembrar que fizemos o primeiro grande encontro da pesca artesanal, né, da bacia do Rio São Francisco. Foi feito no final da última semana. Foi um seminário muito rico. Trouxemos representações de pescadores artesanais de toda a bacia. Alguns professores da Universidade Federal de Alagoas e dos da Sergipe foram fundamentais, visto que aqui, em Penedo, há uma unidade de pesca e de biologia muito ativa aqui, principalmente na região do Baixo da Foz, e eles foram fundamentais junto com técnicos de outros órgãos, se eu não me engano, como o IBAMA, eu não pude estar presente, eu estava em outra missão, mas foi um momento muito importante, visto que a pesca artesanal, talvez o usuário que tem sido, junto com o ecossistema, mais castigado, né, por todos os anos aí de estiagem, e isso foi importante para saber o estado da arte da pesca artesanal em toda a bacia, e brevemente nós daremos, inclusive aqui neste espaço, os detalhes sobre os resultados, as conclusões, mas foi importante do ponto de vista do plano de gestão da bacia, conhecer essas demandas e deixar os pescadores artesanais conectados e, por fim, dizer que a Federação de Pescadores e as prefeituras aí de Piaçabuçu, Velho Grande, sobretudo de Piaçabuçu, foram muito ativas aí, sobretudo nas dunas lá de Piaçabuçu, que conformam ali a região da Foz, né, na prevenção aí da questão do óleo. Então, isso é importante porque esse me parece que é o grande trabalho do comitê, é manter todos muito articulados, e acredito que a nossa capacidade de resposta, e aí eu falo de todas essas instituições, ela está se desenvolvendo de uma maneira satisfatória. Ainda não é ideal essa forma de articulação. Teremos agora um grande projeto de monitoramento da qualidade no Baixo São Francisco, que a gente espera que, como resultado da aplicação desses recursos, serão recursos repassados pela ANA, que o comitê vai operar através da sua agência. Como resultado disso, a gente possa melhorar a rede, né, de laboratórios e de todos que aqui no Baixo São Francisco se dedicam a monitorar a qualidade das águas, e é um projeto piloto que depois será replicado no submédio, no médio e no Alto São Francisco. Então, por hoje é isso. Agradeço e me desculpo porque, enfim, tenho de outras demandas de apoiar tudo, mas estamos aqui atentos através dos assessores aqui do comitê, tudo que ocorre nesse espaço. Muito obrigado, Dom. Ok. Carlos, agora se você pudesse comentar as falas. Pois não, primeiramente, em relação à colocação da Marinha, só um esclarecimento, a nossa marcação aqui, ela é, digamos assim, simplória, mas ela é bem precisa, tá? Para cada 100 metros cúbicos de vazão, nessa seção do rio, né, aqui na reserva Mato da Onça, nós temos 200 milímetros de variação. Isso já testamos várias vezes, tá? Já aferimos várias vezes, por isso, mais uma vez, insistimos que seria muito positiva a instalação de uma régua da ANA aqui na área. Está à disposição. Com relação ao representante do MME, né, é interessante a gente tomar cuidado com a questão de achar que é muita água, lembrando que a vazão regularizada anterior a 2013, né, é na faixa de 2.000 metros cúbicos por segundo, 1.900, 2.000, 2.100, 2.200. Então, inclusive a própria mídia
ela inadvertidamente, ela começa a reclassificar 2.000 metros cúbicos como muita água. Não é muita água, é o mínimo, né? É o mínimo, né, para se manter o rio razoavelmente, digamos assim, passível de uma vida nele, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com relação à denominação digamos assim, de qualificação de que picos dessa monta seriam como se fossem enchentes. A mídia usa muito isso, não são, tá? E com relação à embarcação, ela não é uma embarcação apenas. Ela chama-se Canoa Lusitânia, é uma embarcação que tem 100 anos. É o último objeto, vejam bem, é o último objeto. Nós temos o vapor lá em cima, tá, no Alto São Francisco, mas é o último objeto no Baixo São Francisco que liga o rio de hoje ao rio anterior a Sobradinho. Então ela tem um valor que não é um valor de um objeto com uma embarcação que vai para lá e para cá. É muito mais do que isso, né? Nós estamos há 20 anos com essa embarcação, ela tem 100 anos, ela foi tombada pelo IPHAN, foi a primeira embarcação tradicional tombada no Brasil, tá certo? E a nossa proposta foi de que ela continuasse a navegar enquanto fosse possível. E nós mantemos essa proposta quando ela foi adquirida em 1997, tá? Então, é importante. Essa embarcação tem um valor excepcional no patrimônio naval, não só na Bacia do São Francisco, mas para o resto do Brasil e também em relação a embarcações tradicionais no mundo. Tá? Então, era isso que eu gostaria de falar. E, finalmente, com relação a pagar a conta, eu não sei se o nosso colega tem um pouquinho de conhecimento aqui da região do Baixo São Francisco, mas o Baixo São Francisco está há 40 anos regularizado e exportando riqueza, né? Então, essa questão de pagar a conta por uma embarcação, eu te lamento esse tipo de reflexão, não é legal, né? Eu acho que não é dessa maneira, nós sempre tentar algum tipo de negociação, né? Mas eu acho que o Baixo São Francisco já deu 40 anos de esforço, né? De dificuldades de vida, né? Para que nós tenhamos que, nesse momento, eu vi que o Brasil estaria pagando uma conta em relação a algo que é tão importante para a gente, tá? Essa é a nossa colocação e a gente agradece. Muito obrigado. Alguém gostaria de comentar para a gente fechar uma posição? Joaquim, eu queria só fazer um complemento, Sandra de Santos. Por favor. Eu queria reforçar isso que Carlos colocou. A associação tem feito um esforço de preservação da canoa de tolda, em geral usando recursos próprios. O IPHAN está se comprometendo a pensar situações mais apropriadas para fazer a manutenção a longo prazo, a médio e longo prazo. No entanto, ela está agora com uma situação em que ela não tem condições de navegar até Piaçabuçu e ela conta também com mão de obra voluntária para fazer a restauração da embarcação, tá? Então, essas são as dificuldades atuais e esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que fazer a docagem ali na associação. O IPHAN e outros parceiros estão fazendo aquisição de materiais para fazer a restauração, né? E é isso. A médio e longo prazo a gente vai iniciar um planejamento para que a gente tenha condições mais adequadas para manutenção. Outra coisa que eu queria reforçar, que eu falei rapidamente na minha primeira fala, é com relação à comunicação. A gente, e aí agradeço a Marinha do Brasil, que prontamente nos atendeu, o Tenente Eduardo, o Capitão Fernando, e a comunicação com o Carlos se dá de maneira muito fácil pelo WhatsApp, porque eles têm a internet fácil, né? O que a gente não tem é a telefonia. E aí eu reforço isso porque, enfim, eu acho que ainda não ficou muito clara essa questão do tanto de horas aí que é necessário entre o comunicado, entre a informação para chegar ao Carlos. Na última semana ele teve que fazer a manobra pela observação própria com relação à vazão do rio, né? E aí ele foi fazendo a manobra acreditando que a vazão continuaria a subir. E se a gente melhorar isso, eu acho que já facilita bastante a manobra, né? Então, se houvesse, eu lembro que o Capitão Fernando ficou tentando fazer o contato com a chefe por e-mail. Essa informação demorou a chegar, eu não sei nem se ela chegou, né? Eu acho que a docagem foi feita sem a informação ser concluída. Então, se a gente conseguisse estabelecer um meio de comunicação rápido em que a chefe comunicasse o início
da operação, para que o Carlos Eduardo se preparasse e assim a gente tivesse o menor tempo necessário para fazer a docagem da manutenção. Eu acho que ia ser bastante importante. Era isso. Obrigada. Ok. O Ministério de Minas e Energia gostaria de comentar. Carlos, eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta. Foram estudadas outras formas para fazer essa movimentação que não fosse com um aumento direto do fluxo do rio? Na verdade, na própria semana passada, a gente acabou, como foi observado, fazendo uma variação bem grande, né? Chegamos até 1.600 metros cúbicos por segundo em determinados momentos. Isso que deve ter até permitido que vocês conseguissem fazer algum tipo de movimentação. Mas, como pode observar, a gente não tem realmente conseguido chegar nesse volume 2.500, além do que teria todas as questões de... a gente não poderia simplesmente aumentar a vazão momentaneamente para 2.500. Então, esse que é o entendimento que a gente queria deixar claro. Isso levaria alguns dias para a gente conseguir chegar nesse volume e por conta disso, que seria um volume muito elevado do reservatório. Então, eu queria ver se vocês estudaram algumas outras formas de movimentação que não fosse utilizando necessariamente a elevação do rio. Pois não, Vitor. Antes de mais, a gente convida vocês a conhecerem um pouco aqui da nossa região. Seria importante a visão, uma outra visão do MME, né? A outra ponta da energia, que são as pessoas afetadas, né? Como falei anteriormente, há tanto tempo para que essa energia chegue a outros lugares do Brasil. Mas vamos lá. Com relação à movimentação, não, nós tentamos tudo, veja bem. Até 2014, né, nós conseguimos fazer várias docagens lá em Terçabuçu, tá, num lugar chamado Riacho da Malaca, que é um dos lugares mais poluídos ali do Baixo Centro, ali da região da Foz. Tá? Inclusive, nós morávamos na canoa para não ser roubada. Eu fiquei morando na canoa durante, às vezes, um mês, tá certo? Em cima de uns calços, ao nível da maré, e trabalhando em água extremamente poluída. Tá? Isso é 200 quilômetros daqui. Hoje, o nosso foco, nós mudamos nossa operação para a Reserva Mato da Onça. Nós temos um projeto de restauro de caatingas, tá? Até 2035. Tá? Nós temos com viveiro aqui também. Então, todas as nossas operações estão concentradas aqui na Reserva Mato da Onça. Então, nós não temos, inclusive, recursos físicos e financeiros para deslocar a canoa daqui. É uma canoa que ela tem 16 metros de casco, 25 montada com mastreação, ela é muito pesada e nós precisamos, de fato, fazer essa manutenção rápida. Veja bem, ela não está em situação decrépita, não é isso. Acontece que nós estamos com algumas infiltrações que têm que ser revistas e fazer uma pintura nova, tudo mais, enfim. Trabalho que tem que ser feito já desde 2014, foi a última manutenção. O IFAM está ciente disso, tá? Porque ele recebeu regularmente todos os relatórios das intervenções que foram realizadas. Então, Vitor, de fato, não há alternativa para a gente. Ela está nessa posição intermediária, falta os 900 metros por segundo, 900 milímetros de cota a ser vencida, o que equivale aqui a 450 mais ou menos de água de metros cúbicos por segundo, para que a gente possa trabalhar rápido e ela voltar a navegar. Tá? Evidentemente, nós pensamos em todas as alternativas. Não temos outra a não ser aqui. Afinal, nós estamos aqui, nós temos o nosso ferramental aqui e tudo aqui. E não temos recursos nem físicos nem financeiros. Tá legal? E fica o convite para vocês conhecerem aqui a nossa região. Bom. Chefe. Oi, Inês. Por favor, só a gente tem uma informação. Para consubstanciar aí a discussão, nós estamos com 2 máquinas de Xingó fora. E com 4 máquinas, você está. Essas 2 máquinas vão estar até meados do começo de dezembro, primeira quinzena de dezembro. E com 4 máquinas, você só consegue turbinar 1.900 metros cúbicos por segundo lá em Xingó, tá? Então, qualquer coisa a mais do que isso teria que ser um investimento que se agravaria mais a discussão, digamos, a discussão mais a otimização energética, né? Então, tem uma máquina retornando dia 22 de 11 e uma dia 7 de 12. Então, só era possível turbinar com 2.500 metros por segundo com as 6 máquinas. Com 5 máquinas você turbina 2.300, 4 máquinas você turbina 1.900 metros por segundo. Isso
isso é realmente um grande agravante, né? Eu nem estava pensando na condição de turbinar esse volume todo. E ainda temos a questão dessas datas. Teria que ver também com o Carlos como é que fica a questão do prazo para a gente conseguir avaliar melhor essa questão, porque realmente não turbinar esse volume inteiro é muito complicado. Bom, vamos tentar aí ver aí como equacionar essa discussão. Em princípio, esse é um assunto que diz a respeito, basicamente, à operação do dia a dia da Chesse, né? Que tem suas prerrogativas de aumentar a vazão, diminuir vazão, dentro daquelas margens que são fixadas pela resolução, né? Então, existe uma resolução da Agência Nacional que determina as condições de contorno. A operação do dia a dia, efetivamente, ela é vista pela Chesse. Tem duas ponderações aqui a fazer. A primeira ponderação, que foi colocada pelo IPHAN, é que o IPHAN estaria trabalhando numa solução estrutural para que isso deixasse de ser necessário no futuro, nessas condições que nós não podemos prever quando isso acontecerá de novo, se vai ter água, se não vai ter água, esse tipo de coisa. Então, o IPHAN estaria assumindo um compromisso de que esse tipo de pedido teria que ser visto de uma maneira estrutural, né? Então, essa retirada do barco de ficar mais independente da questão das vazões. Essa é uma colocação que eu pergunto a Sandra, é isso mesmo, né? Você estaria trabalhando na questão mais estrutural de como esse barco entra e sai para manutenção corriqueira quando necessário e não ficar dependente de manobras. É isso, Sandra? Então, Joaquim, esse é o nosso compromisso com o Carlos e a associação. Assim que a gente finalizar essa operação de agora, né? Quer dizer, então a gente teria que fazer pela situação da embarcação, que tem que ser feita essa manutenção o quanto antes. A gente vai precisar dessa operação de aumento de vazão nesse momento, mas a ideia é que em seguida a gente comece a trabalhar num plano para ver quais são as estruturas necessárias e como que o IPHAN pode dar essas condições para a associação para fazer essa manutenção de outra forma, tá? Mas isso seria realmente para um outro momento. Agora a gente precisa desse aumento da vazão. Mas a gente assume o compromisso, sim, de no futuro fazer essas enfim, são estruturas, né, que têm que ser construídas, adquirir equipamentos, enfim, a gente vai levantar isso junto ao Carlos para a gente fazer um plano, tá, de aquisição e de construção. Ok. Joaquim, só um pontinho só para complementar, sim, claro. Por favor. Sim, claro. Então, veja bem, na verdade, o local onde a canoa se encontra nesse momento, nós poderíamos trabalhar, mas o que acontece? Com essas variações de amplo espectro que estão ocorrendo, ela vai ficar, em algum momento, ela vai ficar molhada. Então, nós corremos risco, tá? Então, eu esqueci de falar isso, vocês me desculpem, tá? Então, o local onde a canoa se encontra nesse momento seria factível de trabalho. Porém, com essas variações que estão interligadas à produção eólica, nós estamos com risco de, em algum momento, ficar na água, tá? Então, na verdade, essa solicitação de movimentação é para que nós fiquemos uma área segura. É apenas isso, tá bom? Só para esclarecer. Então, vamos tentar convergir aqui para uma posição. Nós temos, então, um problema de ordem operacional que foi colocado pelo ONS e Chesse, que é de respeito à manutenção de unidades geradoras, né? Então, se eu entendi bem, nós estamos à disposição apenas algo como 1.900 e pouquinho, né? Não é isso, Djalma? O número? É isso, Joaquim. 1.900 até a limitação de turbinamento máximo até o dia 22 de 11 e 2.300 em torno de, né, até o dia 7 de 12. Que é exatamente os 2.500 dividido pela produtividade, estaria turbinado, claro.
Bom, então, Carlos, vamos tentar funilar uma proposta que seja compatível com essas coisas. Existe essa possibilidade de curto prazo de ir até esses 1.900 gerando, né? Porque abrir vertedor aí já começa a ter um impacto que aí o MME está querendo discutir e aí queria ter algum balizamento. Mas, ONS, vocês estão prevendo para o mês de novembro e começo de dezembro algum tipo de manobra que passe de 1.900 em relação à necessidade de carga para ter que suprir com geração hidroelétrica? Porque o número que vocês mostraram para a gente era em torno de 1.600, é isso? Seria melhor, talvez, Luana ou Djalma responder essa questão, né? Não, que Djalma colocou os limites. O limite máximo. Agora, com 1.900, obviamente, esse número vai ser outro, né? Você vai diminuir o dia, porque a taxa de variação vai ser menor, né? De um dia para o outro. Então, você estaria hoje com 1.300, com mais um dia e meio, 2 dias. 2 dias eu estaria com 1.900. Então, minha proposta concreta o ONS junto com a Chess e Carlos estruturarem essa operação, né, em tempo real, vocês verem. Agora, tentar, talvez, não alcançar aquele ponto que o Carlos colocou como o desejável, mas um ponto intermediário que pudesse ir atender essa questão das unidades geradoras disponíveis, né? Carlos, você teria alguma consideração sobre isso? Eu acho que seria levar para um ponto mais adequado, que talvez não fosse o ponto que você tinha aí pensado. Tudo bem. Não, é perfeito, perfeito. Inclusive, eu volto até a dizer, perfeito, não há problema. Com relação à comunicação, justamente o tenente Fernando, nós ficamos em contato com ele praticamente ao longo de 48 horas, né, via WhatsApp, que é o que nós temos aqui, nós temos uma excelente internet. Inclusive, nós nos propusemos no ofício para a Chess, para a Patrícia, né, explicando que, havendo a solução antes do prazo, a gente se comunica e a canoa está na localização boa. Pronto, já pode então começar a reverter a operação. Não há problema nenhum. Vamos tentar se ajustar. Bom, então vamos tentar fechar isso. Eu acho que alguém tem alguma posição contrária que eu falei, de recomendação, no sentido de que seja feita a operação respeitada as unidades geradoras disponíveis. Isso vai levar a menos dias, porque não vai precisar chegar aos 2.500 e tudo mais. Então, o 1% não vai ser 1%, vai ser menos que isso, mas vai dar uma segurança para a operação ser realizada. Alguém tem um posicionamento sobre isso que gostaria, nesse momento, de falar como recomendação que a gente vai dar para a Chess? Sim, Marinha, só, por favor, pedir ao Carlos para tentar essa comunicação diretamente com a Chess. A Marinha não pode ficar fazendo essa ponte, inclusive porque o tenente Fernando não está lá no local, a Marinha não tem ninguém no local, e coordenar sem estar lá é complicado. Ainda mais com essa coisa do óleo aí que está tendo lá na Foz do Rio São Francisco. Então eu pediria que a Chess e o senhor Carlos conversem diretamente. E, se for o caso, usem lá o tenente Fernando. Se precisar, se não tiver algum jeito de um falar com o outro, realmente tenta-se pelo WhatsApp, que o Carlos já mostrou isso, que está muito bom, o WhatsApp lá deles. Então, coordena direto. Uma pergunta apenas para a Chess. Essas 300 metros cúbicos por segundo seriam aumentados agora, passar de 1.600 para 1.900, seria o máximo para ele fazer a manobra? É feita a uma ou ela vai fazendo em degrau também? Essa é uma pergunta prática para efeito de sociedade ajusante de Xingó. Obrigado. Eu, em princípio, estou entendendo que vai ser em degraus, porque o sistema é feito em degraus. Mas eu vou deixar para a Chess responder, mas antes disso, eu pergunto, vou fazer uma rápida passada pelos entes gestores. INEMA,
sobre essa consideração que eu fiz agora de tentar equacionar o assunto dentro das unidades geradoras disponíveis, sem investimento. Inema? A princípio, acho que é o caminho. Sedurbe da Sergipe? Nem observação, Joaquim. Comitê? Estamos de acordo com esse acerto consensual. Ok. Bom, então, vamos ficar acertado assim. A Chess entra em contato direto pelos meios que for possíveis com o Carlos e adequa essa operação, que não vai ser momentânea, ela vai ser por degraus, e como ela começa, então ela vai ser por degraus, vai dar tempo desses contatos acontecerem com naturalidade, tá? Então, eu acho que é uma posição importante, a gente respeita a questão da canoa de toda, mas também leva em consideração essas questões que foram levantadas de que vertimento já começaria a ter um impacto que, vamos dizer assim, causaria um desconforto para, por exemplo, o setor elétrico. Mas eu acho que a gente chegou a um termo de entendimento adequado, que leva a canoa para uma posição mais segura, tá certo? Que não é prevista ser alcançada nos próximos dias, por conta mesmo da falta de geração eólica, então vai dar uma certa segurança nesse período de manutenção. O compromisso do IFAM de estudar uma maneira dessa operação ser realizada de uma maneira diferente dessa, tá certo? Mas que entendemos que no momento atual não vai ser possível por prazo, por tudo mais, tá certo? Eu acho que a gente consegue ter um entendimento bom, que foi possível dentro de uma lógica que a gente tem uma certa reserva que não pode esgotar, mas que pode ser utilizada nessas situações de anormalidade. Tá? Então, eu acho... Só uma coisinha final, por favor. Sim, por favor, mas não provoque mais nenhum. Não é rápido, veja bem. Com questão aos dados disponíveis de vazão, veja bem, para a gente que mora aqui na margem do rio, é muito importante ter o acesso de maneira fácil aos dados de vazão, série histórica, enfim, da operação instantânea. Isso está no site da Chess, mas é muito difícil você obter isso. Então, nós gostaríamos que fosse possível que a Chess, ou então até a própria ANA, disponibilizasse para o cidadão comum essa apresentação, quer dizer, gráfica das variações do rio, porque elas são fundamentais para a gente que está aqui na margem, né? Elas estão lá num cantinho, lá nos sites, ou da ANA ou da Chess, mas o acesso é muito difícil. Então, até essa conversa que nós tivemos hoje aqui, ela seria facilitada, tá bom? Se essa representação das operações de barramento, elas fossem mais facilmente acessíveis a qualquer cidadão. Isso é muito importante para a gente. É o que eu queria colocar. Ok, a ANA tem um processo, né, que você conhece, de divulgar os seus dados em tempo real. Então, os dados nos postos da ANA são disponibilizados a cada 15 minutos. 15 minutos. Se chama gestor PCD. Meus técnicos, Carlos, podem depois criar um link para você ter um acesso mais imediato de como esses dados são, mas ele é disponibilizado publicamente de 15 em 15 minutos, tá? Bom, então fechamos esse acordo. Eu acho que é um entendimento adequado para esse momento que nós vivemos, de responsabilidade quanto aos volumes acumulados no reservatório, mas levando em conta também a contextualização do problema, né? Alguém teria um outro assunto de natureza geral que gostaria de comentar nesse momento, ou vamos partir para o encerramento da reunião e marcação da próxima? Sim, Joaquim, só antes de encerrar, só para a gente fazer um fechamento aqui com relação ao assunto, para a gente confirmar o entendimento, né? Só esclarecendo, a simulação que a gente encaminhou foi uma simulação de ordem hidráulica, de fato. Com essa questão apresentada da indisponibilidade das máquinas, é uma questão energética e a gente vai ter que equacionar junto com a ANS como é que foi encaminhado aí o assunto. Com relação a essa questão das vazões médias mensais, tanto de Sobradinho quanto de Xingó, a gente também vai ter que dar uma olhada, porque se a gente for levar para 1.900, né, dado que é uma operação de degrau, a gente vai comprometer um pouquinho a esses 1.024, talvez, de 4 a 30 do 11, mas isso é uma coisa que a gente vê com a ANS também, tá certo? Outro ponto é que a gente explicitou lá no comunicado, essa aqui é especificamente com relação ao comentário de que a canoa seria transportada para um local
seguro, né? Apesar, Joaquim, de você ter colocado que nos próximos dias a gente está prevendo as vazões em torno daquilo que a gente já tinha informado, que é no máximo de 1.280, mas é importante que fique bem claro, né, que se tiver qualquer contingência de ordem maior no sistema, a gente talvez precise elevar a geração, né, de Xingó. Hoje a gente está com 2 unidades geradoras indisponíveis, né, então daria no máximo 1.900, mas quando elas tiverem 6 unidades, essa vazão pode chegar até 3.000. Então é importante essa observação também com relação a essa questão da segurança da embarcação mesmo, no local definitivo. E outro ponto também com relação à questão do WhatsApp, Carlos, que você colocou na sua carta, de fato, nós vimos essa informação, só que tem um tempo de viagem, né, de Xingó empírico, lógico, em termos aproximados, mas em média, a vazão que é liberada de Xingó leva em média 9 horas para chegar em Pão de Açúcar. Então, assim, mesmo que você informasse, já teria esse delay de 9 horas. Então, assim, em tempo real, a gente talvez não consiga afinar a programação. Mas a gente vai conversar, tanto com a ANS quanto com você, para a gente ver se é possível atender com esses 1.900 metros por segundo, ok? Ok. Então, fechamos desse jeito com as suas observações, que são pertinentes, mas a gente sempre está sujeito a cair uma linha de transmissão, que você tenha que gerar mais, tudo, mas aí é uma contingência que não está no nosso controle efetivo hoje, né? Então, então a nossa próxima reunião está marcada para o dia 2 de dezembro, tá certo? Às 10 horas. Eu queria agradecer a participação de todos. Eu vou só colocar a palavra para o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que acompanhou a reunião toda, só para algum comentário adicional que ele gostaria de fazer antes de encerrarmos a nossa reunião. Joaquim, sem comentários, sem alusões, só lembrando que as ações do Nordeste já continuam, né? A IBAMA, a Agência Nacional do Petróleo, a Marinha Brasileira estão atentas ao derramamento de óleo aí, e as questões de chegada de parcela desse óleo na nossa costa. Bom, então agradecer ao secretário que veio aqui, uma deferência especial, acompanhar para ver se tinha alguma novidade com relação ao assunto. Então, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente acompanhou a reunião na sua totalidade presencialmente, só para registro. Então, muito obrigado a todos. Nossa próxima reunião, então, marcada para o dia 2 de dezembro, às 10 horas. Até mais.